conselho será mantido? O ex-ministro do Temer, Marum, será mantido no conselho de Itaipu? Não, o Marum não foi... Está mantido? Está mantido no conselho. Salve vocês todos mal diagramados foliões, já cantaram o hino nacional hoje? Já disseram o slogan Brasil acima de tudo, Michael B. Jordan acima de todo mundo? Esse slogan seria bom, esse slogan seria muito legal. E sem arminha no final, hein? Porque o que a gente veio falar aqui, o que eu vim falar aqui, apesar de estar ainda saindo de uma pós-cirurgia, estou aqui de pé, meu médico falou que eu não deveria trabalhar, mas por vocês e pelo país, eu tô aqui para falar de um assunto que ficou na minha mente essa semana toda. A gente sabe que o governo do Jair Bolsonaro e o país Brasil sempre foi meio que um sinônimo de quinta série. Mas nada como essa semana mostrou pra gente. Como o governo pode ter uma nota de corte tão baixa mesmo na quinta série. Porque aconteceram coisas inimagináveis que eu não podia imaginar, você não podia imaginar, e a gente já passou pela escola e já fez muita merda. Eu já fui reprovado, eu já fiz recuperação, eu já tentei colar e me fudi, eu já tentei entrar em grupo que não me deixaram, eu já fui enganado por colega, eu já enganei outros. A gente sabe tudo o que acontece na escola e a escola justamente nos ensina que o ser humano é uma merda. Mas vamos falar agora de uma outra coisa que está acontecendo. Antes disso, se inscreve no canal, ativa as notificações para saber quando a gente vai lançar os próximos vídeos, dá o seu like, comenta aí como foi a sua quinta série, o que esse governo parece com a quinta série sua. E entra no primeiro comentário aqui para dar uma olhada no nosso apoio se você acha que a Galãs Feios é legal, que a gente deva continuar fazendo esse entretenimento, esse jornalismo independente. Nos apoie. Começar falando do juiz Sérgio Moro, o Super Moro, o Batoré de toga de Curitiba, aquele por quem as senhoras de mais de 70 anos ficam loucas. Nosso juiz Sérgio Moro, né, essa figura, não queria sujar a biografia, mas nunca entraria pra política, mas entrou, e agora disse que tinha carta branca. Aliás, foi o Bolsonaro que disse que ele tinha carta branca, mas ninguém podia esperar que os filhos do Bolsonaro, que estão mandando esse governo junto com o general Mourão, né? Porque o Bolsonaro, todo mundo sabe, é aquele café com leite, aquele aluno lá da sua escola que você dá uns tapas na orelha, coloca o adesivo Me Chute atrás, é aquele cara que ninguém quer ficar do lado porque o cara é um imbecil. O que acontece é que o juiz Sérgio Moro tinha chamado para a pasta do Ministério da Justiça a especialista em segurança pública, empreendedora cívica, mestre em estudos de conflito e paz pela Universidade da Suécia, a Ilona Sabo de Carvalho, de 40 anos, né, que entraria como suplente na pasta. O problema é que, além de ela ter um currículo muito bom, de feitos já demonstrados pelo país, ela é anti-armamentista. Ela é a favor de pautas progressistas e deixou os filhos do Bolsonaro muito putos, eles que mandam no país, né? O Flávio Laranja Bolsonaro, né? Disse que meu ponto de vista é como essa Ilana Sabo aceita fazer parte do governo Bolsonaro. É muita cara de pau junto com uma vontade louca de sabotar, só pode. O recado foi dado para o juiz Sérgio Moro, que a contratou, né? O juiz Sérgio Moro quer sabotar o governo do Bolsonaro? Ou já se sabotou? O juiz Sérgio Moro já se sabotou, a biografia do Sérgio Moro já foi suja, está mal lavada e nem com Cândida ele vai conseguir limpar novamente a sua biografia. E é claro que com essa massa fecal no Twitter pedindo que o juiz Sérgio Moro não a contratasse, que já a mandasse embora, porque sabe como o bolsominion é, né? Fala tudo no Twitter, fala um monte de bosta, começa a se repetir, tem um monte de bot, do Bolsonaro contrata uns, Flávio, Carlos, Jean, Bolsonaro, tá todo mundo ali enchendo o saco. É claro que o juiz Sérgio Moro acabou obedecendo os filhos do Bolsonaro e a demitiu, assim, logo depois de contratá-la. O Eduardo Bolsonaro escreveu muito feliz que após a exoneração de Ilana Sabo, outro que era contra o projeto anticrime de Moro pede para sair. Como se fosse um policial do Tropa de Elite.
Falou de alguns nomes aqui, desarmamentista Renato Sérgio de Lima, do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, dispensou-se em solidariedade a Sabo. Muito bem, Renato Sérgio de Lima. E aí o mais legal, né? Que na escola, você lembra, bom, eu sou da década de 80, né? Então a gente fazia chapuchura, hang loose, tamo tudo aí. Tinha umas gírias assim que a gente usava na época, eu não vou lembrar de todas agora, mas esse governo Bolsonaro de quinta série tem a sua, que é grande dia. E foi isso que Dudu Bolsonaro terminou esse tweet mais uma vez, lembrando o pai que quando Jean Willis pediu exílio na Espanha após ser ameaçado de morte aqui, o pai Jair Bolsonaro mandou um Twitter com arminha e só escrito grande dia. O grande dia é a nova bobeiragem do governo Bolsonaro, que se porta como se estivesse na quinta série. Uma outra coisa que aconteceu também essa semana que nos deixou muito estupefatos foi o caso do ministro Ricardo Vélez, desculpa, eu confundo às vezes o nome dele, que pediu que as crianças do ensino público brasileiro cantassem o hino nacional e, além disso, falassem o slogan de Jair Bolsonaro, que a gente já disse no começo: Deus acima de todos, Brasil acima de tudo. A gente preferia que fosse o Michael B. Jordan, ou Rodrigo Lombardi, ou Gianecchini acima de todo mundo, a gente ficaria muito mais feliz, né? Mas aí ele pediu, além de tudo, que esses professores gravassem o hino nacional, as crianças cantando, uma forma assim canalha de expor essas crianças para a sociedade, de fazer propaganda política e mais, de se mostrar completamente dissociado da sociedade e do meio público e do meio jurista. O cara mandou um e-mail como se a gente fosse criança e, sem querer, pusesse aquele e-mail para todos e mandasse um e-mail bosta que você só queria falar para uma outra pessoa. Esse e-mail ele deveria ter passado para o Jair Bolsonaro, para o jurista, para os advogados, para saber, para os advogados falarem: ô, babaca, isso você não pode fazer. Você não pode pedir para que crianças sejam filmadas. Você não pode fazer isso aqui. Ricardo Vélez, então, pediu para não falar mais o slogan, mas queria que as crianças continuassem cantando o hino. E aí o que aconteceu foi que a internet começou a falar que mandaria justamente vídeos mostrando das condições da sala de aula, assim, que as crianças comem sopa de papelão com tempero, que as classes das salas de aula, as cadeiras e as mesas estão caindo, que os professores não têm a mínima condição de dar aula com o salário que eles ganham, com as condições que o governo dá. O e-mail tá aqui, ó. Eu vou passar esse e-mail. Se você quiser mandar o e-mail para o nosso ministro Ricardo Vélez, que até agora a única coisa que fez foi fazer essa pataquada, você pode mandar. Aliás, tem uma entrevista na Veja em que ele fala assim que a primeira coisa que o governo Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro falou para ele antes de o convidar a ser ministro era: você sabe como acabar com o marxismo cultural? E ele respondeu: eu faço isso há 20 anos, eu tento acabar com esse mal há 2 décadas. Uma coisa que não existe, ou seja, eles vivem em delírio. Ricardo Vélez, que é mais um dos olavistas no governo Bolsonaro, aluno de Olavo de Carvalho, daqueles cursos maravilhosos online, que o astrólogo que se diz filósofo vende e engana alunos há tantos e tantos anos, vem montando seu séquito de imbecis e de quadrúpedes pelo Brasil inteiro. Ricardo Vélez é um dos alunos mais aficionados, que mais pagou pelas aulas do professor Olavo de Carvalho e suas teorias conspiratórias, como que a Pepsi é adoçada com feto humano. É esse tipo de gente que está no governo e esse tipo de gente que está fazendo do Brasil uma sala de aula de quinta série das piores, viu? Porque assim, na minha sala eu tinha alunos pelo menos que pareciam com uma cognição um pouco maior do que esses que a gente tem visto. Para piorar, a gente teve essa semana também a visita do Jair Bolsonaro em Itaipu. Porque quando é uma coisa meio bobona, vou visitar lá, vou falar com o presidente, vai o Bolsonaro. Quando é algo sério, que você precisa ler alguma coisa, que você precisa realmente resolver um problema, ele manda o Mourão, como foi no caso da Venezuela, em que o Mourão foi mandado para a Colômbia, se não me engano. O Bolsonaro foi até Itaipu e, além de não saber que um dos conselheiros ali da Itaipu ainda continuava no conselho,
Tem uma cena maravilhosa, que é mais ou menos quando você está na escola assim, e você está fazendo a prova, está fazendo um trabalho, e vai tentar colar de alguém. Você não sabe, né, o que a tabela decimal, ou que em química, o que você vai poder fazer com aqueles... Você vê como eu sou ruim, né? Eu sou de humanas, eu não sei nem o que eu tô falando aqui. Que merda, né, cara? Por isso que eu não ganho dinheiro. Mas assim, quando você tá em física, você vai falar velocidade versus altura, e aí você não sabe mais ou menos, você pede, o que eu faço aqui, o que eu escrevo aqui na resposta, o que eu tenho aqui. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Bolsonaro, que passou essa vergonha nacional, mundial, não sabendo que o conselheiro, que era da época do governo Temer, que traz muitas coisas ainda nesse governo Bolsonaro, para você, seu trouxa bolsonarista, que acreditava que ia ter mudança, que ele podia ser uma merda em tudo, menos corrupto, tá aí, meu amigo, ele tá com as mesmas pessoas e ele passou muita vergonha nessa, como você e eu também já passamos na escola, mas a gente estava na escola, a gente estava para aprender. Por favor, presidente, o conselho será mantido? O ex-ministro do Temer, Marum, será mantido no conselho de Itaipu? Não, o Marum não foi... Está mantido? Está mantido no conselho. Foi indicação do presidente Temer e o compromisso nosso é daqui para frente. E você achou que isso aí estava ruim? Piorou muito. Porque assim como muitas vezes eu não consegui estudar, porque não queria ficar ouvindo meus discos, queria ficar com meus amigos, queria ficar lendo gibi, queria ficar batendo punheta, Bolsonaro também não estudou. Não estudou a história do Paraguai e falou uma grande merda ao elogiar o ditador Alfredo Stroessner. Ditador sanguinário e pedófilo, comprovadamente. O Paraguai odeia o Stroessner e tem uma lei em que diz que quando você vai falar dos anos de Stroessner no Paraguai, você tem que citar aquilo como sendo uma ditadura. O Bolsonaro foi fazer uma de bobão, olha, eu queria também agradecer o Stroessner, um grande estadista, como foram todos os nossos governos militares também. E passou mais uma vergonha mundial, né? Ele acabou elogiando um pedófilo. Isso mesmo, ele elogiou um pedófilo. Uma outra coisa que aconteceu também nos rincões brasileiros e que nos chamou muito a atenção, parecendo aquele aluno traíra, aquele seu amigo que deu as costas na escola e que te enganou e que te fez de palhaço, foi o que Donald Trump fez a Jair Bolsonaro essa semana, ao comemorar o acordo que fez com a China para que a China compre soja dos americanos e numa proporção assim gigantesca, são 10 milhões de toneladas de soja que o governo americano vai vender para a China. E como aconteceu isso? O nosso Jair Bolsonaro, subserviente a Donald Trump, se você der um tiro no saco do Trump, você vai pegar a mão do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, Dudu Bolsonaro, esses todos trumpistas, esses caras assim que querem que o Brasil seja colônia de Donald Trump, ouviram o Trump e ele disse: A China é comunista, marxista, mamadora de piroca, então vocês têm que se afastar da China. Esse é um conselho que eu te dou, Jair Bolsonaro. Se você fizer isso, você vai ser meu amigo. Oh, claro, capitão, eu vou sim, eu vou falar mal da China. Aqueles meus correligionários do PSL que foram pra lá são uns comunistas, o Olavo de Carvalho já deu chibatada nas bundas dele, tá ok? O que aconteceu? A partir desse momento, os Estados Unidos abocanhou tudo! E o Brasil se fudeu e pode acontecer um grande problema, ter uma perda bilionária para o agronegócio, justamente quem ajudou a eleger o capitão Jair Bolsonaro. Estão falando até de impeachment, coisa que a gente não quer. A gente não quer o impeachment do Bozo, porque a gente quer os 4 anos que vocês, bolsominions, aturem esta pessoa, este café com leite na presidência do país, até quando a gente não sabe, mas a gente quer que continue. E qualquer problema também é só fazer arminha, né? Vocês sabem muito bem disso. Bom, e falando em bolsominion, eu fui atacado por um integrante do Ultraje a Rigor aí nas redes sociais que não gostou do vídeo que a gente fez sobre o Roger e o Lobão. Talvez ele não tenha entendido nada e a gente nem citou o nome dele, né? E
justificativas que ele me deu foram das piores e me fizeram entender que eu não sabia se eu estava conversando com um adulto ou uma criança de 5 anos. E eu preferi deixar quieto. Se você não assistiu o vídeo, tá aqui ó, no card, você pode assistir, dar uma olhada e ver o que você acha. E a gente volta numa próxima hora, num próximo momento, porque esse governo só nos faz dizer uma coisa: não passarão!